do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, teu cuidado por nossas vidas, Senhor, tua misericórdia, pelo dom da vida, por Cristo habitar em nós, por termos a vida de Cristo, por termos a igreja, por termos pessoas ao nosso redor nos ajudando nessa luta diária, nas nossas dificuldades. Obrigado pelo Espírito Santo, pelo perdão dos nossos pecados, pelo poder que temos, Senhor, recebido de Ti todos os dias, para estarmos diante de Ti, Senhor, com os pecados perdoados, com a vida limpa, com a consciência pura. Somos gratos a Ti por isso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Obrigado aos meus filhos pela ajuda. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo nesse dia. Temos algumas pessoas aí já conosco. Que o Senhor nos abençoe aí nesta manhã. Hoje eu estou com uma missão difícil. Preciso compartilhar com vocês um pouco dessa missão de hoje. Porque, na verdade, eu estava com a palavra toda pronta até ontem à noite. E essa noite o Senhor mudou a palavra toda. Que refazer essa palavra de ontem à noite até hoje de manhã. E eu estava compartilhando com minha esposa hoje no café da manhã, e ela estava me dizendo que eu tenho que olhar pelo lado bom, porque pelo menos a
palavra da semana que vem já está pronta. Esse é o lado bom. Mas a palavra estava toda prontinha. E o Senhor mudou. E eu estou assim, temeroso pela nova palavra, mas também, por outro lado, estou feliz, porque o Espírito vai testificando de que nós somos filhos de Deus. Conversamos sobre isso na semana passada. E não tem uma alegria maior do que você ouvir o Espírito. E do que você ver que o Espírito Santo ele vai falando com você e ele vai te revelando. E é muito legal isso. Muito bom quando nós dependemos do Espírito Santo. Então vamos lá, né? Para a minha tarefa de hoje. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, baseado na palavra da semana retrasada. Porque na semana passada nós conversamos aqui um pouco sobre sermos filhos de Deus e eu fiz alguns questionamentos para vocês, se verdadeiramente nós podemos afirmar de que nós somos filhos de Deus. Mas na semana anterior eu tinha falado um pouco aqui para vocês sobre os princípios, os 12 princípios da igreja, né, da vida de igreja. E eu falei sobre, vou repeti-los, só para dar uma recapitulada, gosto de fazer isso antes de cada live, mas eu falei sobre o princípio da soberania de Deus, de entender que Ele é o Senhor e que Ele governa sobre nossas vidas. O princípio do livre-arbítrio e do domínio próprio, de que eu tenho o poder e a capacidade de decidir. Falei sobre o princípio da individualidade, de que cada um de nós somos individuais e que Deus nos trata como seres individuais. Falei sobre o princípio da semeadura e da colheita. Falei sobre o princípio da vida de confissão, princípio da reciprocidade, né? Que é a lei do retorno. Falei sobre o princípio do relacionamento com o mundo, princípio do cuidado ao fraco. Falamos sobre o princípio da paternidade na igreja, sobre o princípio da disciplina, o princípio do caráter formado pelo sofrimento e o princípio da formação do caráter de Cristo. Foram esses 12 princípios que nós conversamos aqui na semana anterior. E hoje eu queria dar uma continuidade. Agora eu quero falar sobre os princípios absolutos da obra de Deus. Os princípios absolutos da obra de Deus. Então vamos lá. Muitos irmãos, eles creem que existem várias maneiras de se fazer a obra de Deus. Alguns creem que tem que ser feito de uma forma e outros creem que tem que ser feito de outras. Alguns creem, por exemplo, no discipulado e outros creem nas grandes reuniões. Reuniões de quarta, reuniões de sexta, reunião de sábado, reunião de domingo. Alguns fazem evangelismo pessoal e outros preferem fazer os grandes evangelismos de massa. Alguns fazem guerra espiritual e outros fazem estudo bíblico. E alguns até creem que a obra ela deve ser uma combinação, um misto de todas essas coisas. Alguns creem na construção dos templos e na abertura de filiais, e outros creem nas igrejas nas casas. Alguns creem sobre a ordenação de pastores, como deve ser feito, e outros creem de forma diferente, fazem cursos. E eu queria saber de vocês o seguinte, qual é a base que nós temos?
Quais são os princípios que nós podemos considerar que são princípios absolutos? Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre métodos e princípios. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. O que nós fazemos é um método ou é um princípio? Bom, os métodos, eles são relativos, enquanto os princípios, eles são absolutos. Os métodos, eles podem mudar, e eles vão mudar conforme o tempo, conforme o local, a cidade, a circunstância. Mas os princípios, amados, eles não podem mudar nunca, nunca. Os princípios, eles são inquestionáveis, eles são permanentes e eles perpetuam de geração em geração. Por isso, descobrir os princípios é fundamental para a obra de Deus. Tudo aquilo que nós falamos para vocês no dia 3 de maio são princípios. Quando nós falamos, por exemplo, sobre o princípio da semeadura e da colheita, e quando eu falo que aquele que planta vento colhe tempestade, isso é um princípio. Isso não depende da cidade, isso não depende da circunstância, isso não depende do tempo, isso não depende de quem é presidente do Brasil, isso não depende de nada. Isso é um princípio, isso é imutável, isso é inquestionável e isso vai acontecer para a vida inteira. Quando eu falo, por exemplo, sobre a vida de confissão, é um princípio. Vida de confissão não depende de nada, amado. Não depende do tempo, não depende do clima, não depende das pessoas, não depende. Ah, eu não quero ter uma vida de confissão porque eu não confio nele. Não depende disso. A vida de confissão, ela é um princípio, independente se você confia na pessoa ou não. A vida de cuidado ao fraco, o princípio do cuidado ao fraco não depende de nada, amado, é um princípio. E a cidade de Florianópolis não pode dizer para mim, não, nós cuidamos do fraco diferente. A cidade do Rio de Janeiro não pode dizer para mim, não, aqui, por causa da nossa cultura, nós cuidamos. Não, amado. Princípio é princípio e ele serve para todas as famílias, todas as pessoas, todas as cidades, todos os lugares, todos os momentos. Isso são princípios. Agora, por exemplo, um evangelismo. Como que deve ser feito um evangelismo? Talvez na cidade de Salvador ou na cidade do Rio de Janeiro, um evangelismo de rua, ele surta mais efeito do que numa cidade como Brasília. Então isso não é princípio, isso são métodos. O método que eu vou usar lá é diferente do método que eu vou usar aqui. Mas eu não estou falando de métodos, eu estou falando de princípios. Tudo que nós conversamos naquele dia, no dia 3 de maio, o princípio da formação do caráter de Cristo, entender que Cristo está sendo formado na minha vida. Isso é um princípio. E isso não depende se eu acredito, se eu não acredito. Isso não depende se eu estou bem, se eu estou mal. Não depende se eu estou empregado, se eu estou desempregado. Princípios não dependem de nada. Eles são absolutos. E nós falamos sobre os 12 princípios relacionados à vida da igreja. E hoje eu quero falar sobre os princípios absolutos da obra de Deus. Nós não podemos, amados, fazer a obra de Deus de qualquer maneira, da maneira que nós quisermos, porque os objetivos de Deus, eles são sublimes, eles são divinos. Deus nos dá uma obra e ele não fala pra gente, olha, faça do jeito que vocês quiserem. Não. Deus nos dá princípios e nós precisamos fazer de acordo com o princípio que Deus estabelece. Agora, claro, talvez eu tenha métodos diferentes, mas os métodos eles têm que se originar do princípio de Deus. Não importa quais os métodos eu tenho. O que importa é que os métodos eles podem mudar, mas os princípios eles são imutáveis. Amém? Então vamos falar um pouco sobre esses princípios. 12 princípios. Da mesma forma que eu falei sobre os 12 princípios da igreja, hoje eu quero falar sobre os 12 princípios da obra. E para você que está anotando,
Primeiro princípio é que a obra ela se pauta no propósito eterno de Deus. Esse é o primeiro princípio. A obra ela é pautada no propósito eterno de Deus. Para os que estão anotando, Romanos 8, versículos 28 e 29. Ele diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam e todos que foram chamados segundo o seu plano, o seu propósito. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amados, nós fomos escolhidos no princípio, na criação do mundo, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus era que Jesus fosse o filho mais velho, o irmão mais velho de uma família de muitos filhos, e que esses muitos filhos se parecessem com Cristo. A obra ela é pautada no propósito eterno de Deus. E ninguém deve trabalhar fora do propósito eterno de Deus. Se você quer cooperar com Deus, você tem que trabalhar em função disso. Nós não podemos trabalhar para salvar a gente. A pessoa diz assim, eu tô aqui para salvar a gente. Quanto mais gente eu salvar, melhor. Salvar para quê, amado? Qual é o objetivo de salvar essa pessoa? Salvar do quê? Salvar para quê? Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, na verdade, é trazer essa pessoa para dentro de uma família, para dentro de um propósito. Meu objetivo não é encher salão, amados. Eu não tenho o objetivo aqui de construir um salão para botar 300 pessoas dentro, 500 pessoas dentro, 1000 pessoas dentro e depois sair construindo coisas. O meu objetivo não é ter um trabalho grande e reconhecido. Não é galgar emprego espiritual. Não, eu agora sou diácono. Aí agora eu sou promovido a pastor. Agora eu sou promovido a bispo. Agora eu sou promovido a apóstolo. Agora eu sou promovido a anjo. Agora eu sou arcanjo. Agora eu sou semideus e agora eu sou Deus. Isso não existe, amado. A obra ela é pautada no propósito eterno de Deus. E se nós não trabalharmos como Paulo trabalhou, nós não vamos cooperar com Deus de uma maneira completa. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Colossenses 1, 28. Diz assim, a Cristo, proclamamos, aconselhando e ensinando todo homem e toda mulher, em toda sabedoria, para que possamos apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse é o primeiro princípio. É um propósito. E eu não estou aqui para salvar a gente e trazer essas pessoas para a igreja e depois, quando eu me reunir com outros pastores, dizer para ele, olha, minha igreja tem 500 membros, minha igreja tem 1000 membros. Não, amados. Eu tenho a responsabilidade de trazer essas pessoas, de ensinar elas, de formar elas, de capacitar elas para que elas entrem em um propósito, que é o propósito eterno de Deus, para que elas se pareçam com Jesus, que é o nosso irmão mais velho, para que elas façam parte da igreja, sejam filhas de Deus. É um propósito muito maior. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Chegamos a ser homens perfeitos, maduros, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso objetivo, como pastores, como filhos de Deus, como homens de obra. Primeiro princípio. O propósito eterno de Deus. A obra é pautada no propósito eterno de Deus. Tudo que eu for fazer, eu tenho que lembrar do propósito eterno de Deus e trabalhar em cima do propósito eterno de Deus. Meu objetivo não é ganhar gente, não é encher templo, entendeu? Não é ser conhecido, não é ser promovido. Propósito eterno de Deus. Tem um pai, que é Deus, tem um irmão mais velho, que é Jesus, e todos nós precisamos nos parecer com o nosso irmão mais velho.
Amém? Segundo princípio absoluto da obra, para os que estão anotando, Jesus é o nosso único ponto de referência. Não temos outros. Jesus é o nosso único ponto de referência. Se você for ler Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5, que é a subida de Jesus ao monte com os amigos dele, né? Pedro, Tiago, João. E ali Jesus é transfigurado. A roupa de Jesus resplandece, o rosto de Jesus resplandece. E Pedro diz assim, olha, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aparece uma voz poderosa dos céus e diz assim, ele é o meu filho, ele é o meu filho, a ele escutai. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz que Deus, desde a antiguidade, ele fala em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos tempos ele tem nos falado mediante seu Filho. Ele é o herdeiro de tudo que existe e por meio dele o universo foi criado. Diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. E depois que ele purificou nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Amados, nós não podemos olhar apenas para Cristo na cruz. Muitas pessoas olham apenas para Cristo na cruz, o Cristo crucificado. Outras pessoas olham para o Cristo ressurreto. Outras pessoas olham para o Cristo no trono. Nós devemos olhar para o Cristo completo, o Cristo obreiro, a forma como ele operou, a forma como ele trabalhou, as estratégias dele, como ele cuidou dos discípulos, como tudo em Cristo é motivo de nós olharmos para eles para imitarmos. Os homens de sucesso, os ministérios reconhecidos mundialmente, eles não servem como referência. Eu não sirvo como referência. Sabe quem é a referência? Cristo que está em nós. Cristo que está em nós. Por isso que às vezes você vê, tem uma denominação específica, que não me cabe citar, mas que assim, todos os seus pastores falam do mesmo jeito, têm o mesmo timbre de voz, falam, se vestem da mesma forma, entendeu? Oram da mesma forma, usam os mesmos jargões. Sabe por quê, amados? Porque eles se imitam. O nosso ponto de referência é Cristo, é Ele que tem que ser imitado. E se alguém quer me imitar, você quer imitar? Imite o que eu estou imitando de Cristo. Não quero imitar meu timbre de voz, não quero imitar meu jeito de andar, não quero imitar meu corte de cabelo, não quero imitar nada meu que não tenha vindo de Cristo. Esse é o segundo princípio absoluto da obra de Deus, absoluto e sem questionável. Jesus, ele é o nosso único ponto de referência. O único, não temos outro. E se tem algum homem que eu admiro, o que eu admiro nele é a vida de Cristo que ele tem. São coisas, pontos de Cristo que ele conseguiu ainda na vida dele que eu ainda não consegui na minha. E aí eu olho e digo assim, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se a família dele está ordenado como Cristo quer, eu também quero ordenar a minha. Se ele consegue uma vida de santidade, eu também. Porque ele está imitando Cristo. Mas eu estou imitando não ele, eu estou imitando o Cristo que habita nele. Porque Jesus é o nosso único ponto de referência. Não temos outro. Não temos outro. Amém? Não temos. Terceiro princípio absoluto da obra é que a palavra apostólica, ela é a nossa principal fonte de informação. Isso é um princípio, amado.
Tenho dois textos para isso. O primeiro é Hebreus 10:1 e o segundo é Atos 2:42. Hebreus 10:1 diz assim: assim, considerando que a lei ela oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, mas ela não imprime a verdadeira realidade. A realidade, amado, não está na lei, ela está na palavra apostólica. Amém? Guilherme Ferreira, lá de São Paulo, está dizendo que ele sempre entendeu que a palavra de Paulo seja meus imitadores como eu sou de Cristo, é como se ele quisesse dizer, faça como eu, imite a Cristo. Amém. É isso mesmo. Hebreus 10:1 diz que a lei, ela oferece um vislumbre, mas ela não traz a realidade. Já Atos 2:42 diz que aqueles homens novos convertidos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Amados, o Velho Testamento é útil. Ele é útil. Mas ele não serve como base para a vida da igreja. Porque o Velho Testamento ele contém sombras e figuras. O Novo Testamento ele contém a realidade, que é Jesus e a igreja. Se nós quiséssemos edificar uma nação terrena, aí a gente deveria buscar os princípios para essa obra no Velho Testamento. Porque lá ele tem todas as inspirações para criarmos uma nação terrena. Mas a igreja, amados, é uma nação celestial. E os princípios, a base da edificação da igreja estão no Novo Testamento. Então nós temos o Novo Testamento, a palavra apostólica, como a nossa principal fonte de informação. O que está no Velho Testamento, ele serve. E ele me inspira, desde que ele sirva como uma base para o Novo Testamento, que é a palavra apostólica, porque a palavra apostólica ela é a nossa principal fonte de informação. O quarto princípio absoluto da obra de Deus, é a Bíblia, ela é a nossa única fonte de inspiração. A única. Se Jesus ele é o nosso único ponto de referência, e se a palavra apostólica ela é a nossa principal fonte de informação, a Bíblia ela é a nossa única fonte de inspiração. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia ela é um manual. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. A Bíblia ela menciona de tudo, amado. De tudo, absolutamente tudo que você imaginar. Na Bíblia ela consta desde como você deve criar os seus filhos, até como você deve tratar os idosos. A Bíblia fala sobre as viúvas, sobre os órfãos, fala sobre os casados, fala se você pode casar de novo ou não. A Bíblia fala sobre tudo, tudo que você imaginar. Tudo. A Bíblia ela traz de conselhos sexuais, posições na relação sexual, a Bíblia traz. A Bíblia detalha sobre tudo que você imaginar. O que você estiver imaginando aí na sua cabeça, tem na Bíblia. As escrituras, elas eram importantes para Jesus. Jesus começa o ministério dele relatando de que a escritura, ela é a autoridade na vida dele. E ele diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tá lá em Mateus 4. Amados, nós precisamos das palavras da Escritura. Deus fez com que os livros fossem escritos, para os livros da Bíblia, para nossa instrução e encorajamento. E as Escrituras, elas nos ajudam a mudar os nossos pensamentos para que a gente se pareça mais com Cristo. Os antigos cristãos, eles eram devotos, aprendizes de uma doutrina que eram os apóstolos que ensinavam. E estava tudo anotado.
e aquilo fez parte da Bíblia, da vida da igreja. Nós recebemos esses ensinamentos no Novo Testamento e parte do plano de Deus para a nossa transformação está nas Escrituras. E Deus não vai te obrigar a você viver. É uma escolha minha e sua, mas está lá. Está lá. Os livros, eles são importantes, tá? Eu tenho um livro que fala sobre vida de jovens. O nome do livro é Heranças Eternas. Já estou escrevendo meu segundo livro e já estou com o terceiro no forno. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que está ali, ela tem que ter a Bíblia como fonte de inspiração. O que foge disso, amado? Foge do princípio absoluto da obra de Deus. Amém? Vamos caminhar. Quinto princípio absoluto da obra de Deus. Para os que estão anotando, a ordem de Jesus é que façamos discípulos. Esse é o quinto princípio. Jesus não quer de você nada além disso, de que você seja e faça discípulo. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20, é um texto conhecido. Diz assim: então Jesus, aproximando-se, lhes assegurou, lhes afirmou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e enchei as congregações, anunciai nos carros de som, e que as pessoas recebam os panfletos na rua. Desculpa, eu me distraí aqui. Diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado. E assim eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o princípio. Isso é um princípio absoluto da obra de Deus. A ordem de Jesus é essa: é que você seja discípulo e que você faça discípulo. E aqui Jesus diz que você tem que ser discípulo, fazer discípulos, e aí você vai batizar esses discípulos, você vai ensinar eles a obedecer, e aí ele vai fazer outros discípulos, e essa é a vida da igreja. E para nós entendermos esse princípio, essa obra, nós temos que ir no Novo Testamento e ver com cuidado três coisas. Três coisas que nós temos que entender. Primeiro, o que era um discípulo para Jesus, o que Jesus dizia que era um discípulo. Segundo, como Jesus fazia discípulo. E terceiro, como ele cuidava dos discípulos. Eu acabei de afirmar para vocês que um dos princípios é que Jesus é a nossa fonte de referência. Então, se ele é a minha referência, eu tenho que saber. Ele mandou eu fazer discípulo. Então, o que é um discípulo? O que Jesus ensinava aos discípulos? Como ele cuidava dos discípulos? Então, o que era um discípulo para Jesus? Lucas 14, 26 a 27. Lucas 14, 26 a 27. Diz assim: se alguém deseja me seguir, mas ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, ou até mesmo a sua própria vida, mais do que me ama, não pode ser meu discípulo. Então, quais são as pessoas que nós temos que procurar? Gente que esteja disposto a abrir mão da própria vida, a abrir mão das próprias vontades, a amar o Senhor acima de todas as coisas, acima do pai, da mãe, da esposa, do esposo, do filho, da filha, de tudo. Essas são as pessoas que nós procuramos. Isso é um discípulo, amado. E são essas pessoas que nós temos que fazer. Eu não tenho que trazer gente para estar somente no sábado à noite ou na escola dominical, no domingo. Eu tenho que trazer gente que ame o Senhor.
E para gerar esse tipo de gente, qual era a mensagem que Jesus pregava? Qual era a mensagem? Porque se esse é o fruto que eu tenho que saber qual é a semente que eu vou plantar. Porque se eu quero batata, eu tenho que plantar batata. Se eu quero banana, eu tenho que plantar banana. Então, se eu quero discípulo, qual é o fruto que eu tenho que plantar? Qual era a mensagem que Jesus pregava? Mateus 8, 19 até o versículo 22. A palavra que Jesus pregava era uma palavra onde colocava o homem no lugar dele. O homem tinha que estar debaixo da autoridade de Cristo como Senhor. E hoje o que nós vemos é muitos pastores, muita gente, colocando o homem no lugar de destaque, dizendo para as pessoas, olha, é o seguinte, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer lhe tornar um homem próspero, Deus quer fazer de você um homem fantástico, maravilhoso. Deus quer te... Não. Nós já conversamos sobre isso. Isso é hedonismo, amados. Hedonismo. É você colocar o homem no lugar que não pertence a ele. O centro das atenções é Cristo, não é o homem. Então, quando os homens se aproximavam de Jesus, tá lá Mateus 8, 19 a 22, um escriba se aproxima dele e diz assim, mestre, eu vou te seguir para onde você for. E Jesus diz assim, olha, a vida não vai ser fácil comigo não, porque as raposas, elas têm sua toca, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas eu, como filho do homem, não tenho onde repousar a cabeça. Quer caminhar comigo? A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você vai estar comigo. Outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, me permite primeiro ir sepultar meu pai. Eu te amo, mas eu amo muito meu pai. E Jesus lhe respondeu, olha, me siga e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Amado, a palavra de Jesus, a mensagem que Jesus pregava, era a mensagem que colocava o homem no lugar dele. Assim, quer vir? Venha. Mas aqui o que você vai encontrar é cruz. É cruz. Não é prosperidade financeira. Isso aí é consequência. Não é carro, não é casamento, não é amor. Aqui o que você vai encontrar é cruz. Cruz. E essas coisas serão acrescentadas. Outra coisa que nós precisamos ver é como Jesus cuidava dos discípulos. A palavra diz lá em Marcos 3,14 que Jesus escolheu 12 homens, qualificou eles como apóstolos e chamou eles para conviver com eles. Conviver. A palavra que aparece lá no grego, no original, é conviver. É viver juntos, amado. Mas não é morar juntos. Jesus não chamou eles para viver com eles, para conviver. É andar juntos, andar juntos. Conviver é andar juntos. É você ver como é que eu vivo. É você me acompanhar, é você saber qual é o meu procedimento no trabalho, é você saber qual é o meu procedimento na minha casa, é você ver como é que eu trato minha esposa, é você ver como é que eu trato meus filhos, é você ver como é que eu manejo dinheiro, qual é o critério que eu uso na hora de trocar de carro, é o que? O carro mais bonito, mais potente para me exibir? Qual é o critério que eu uso para comprar roupa? E amados, olha que eu ainda estou no quinto mandamento, no quinto princípio absoluto. A ordem de Jesus é que façamos discípulos. E é isso que Deus tem para você. Deus está te chamando para você ser discípulo e fazer discípulo. Mas para isso você tem que entender o que é um discípulo. Como que Jesus tratava os discípulos, como que Jesus cuidava dos discípulos. Essa é a proposta de Deus para você. Quinto princípio absoluto da obra de Deus. Tá bom? Sexto princípio absoluto da obra de Deus. A única pregação que forma discípulos é a pregação do Evangelho do Reino. Ponto. A única pregação que forma discípulos é a pregação do Evangelho do Reino. Por que eu falo Evangelho do Reino? É porque o próprio Paulo fala que há outros evangelhos. Há outros amados. Tá? Nós, os pastores, sabemos disso.
Mas vocês também conhecem. Há outros evangelhos. Há o evangelho das ofertas, né? Quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. Deus fica parecendo, sei lá, loteria federal, né? Você investe R$ 2 e recebe 2 milhões. Isso é um evangelho das ofertas. Tem vários evangelhos por aí. Evangelho da prosperidade, né? O evangelho que diz que Deus quer te tornar próspero e você entra com o Fusca e sai de lá com a Ferrari. Existem outros evangelhos. Evangelhos fracos, amados, que não é o evangelho do reino, e esse tipo de evangelho não forma discípulo, porque tem o homem pautado no centro. Se você vai pregar salvação, mas você não explica o que é ser um discípulo, você não vai ter discípulo. Você vai ter um aconjuntamento de gente descompromissada e sem submissão a Deus. E aí os teus cabelos vão cair. Não é o meu caso. Você tem que descer claro com as pessoas. Porque o único evangelho que gera discípulos é o evangelho do reino. 7º princípio absoluto da obra de Deus. Esse princípio é lindo. A estratégia que Deus usa para cumprir o propósito é o serviço dos santos. Deus não tem outra estratégia, amados. A estratégia que Deus usa para cumprir o seu propósito é o serviço dos santos. Efésios capítulo 4, dos versos 11 ao 16. Diz assim: E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Nós precisamos entender o verso 16, que diz assim: Dele, todo o corpo, bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem uma função no corpo de Cristo. Você tem uma função. Todos nós temos uma função. Um é o dedo, o outro é a mão, o outro é o braço, o outro é o antebraço, o outro é o ombro, o outro é o fígado, o outro é o rim, o outro é a perna, o outro é o pé, o outro é o dedinho do pé. Todo mundo tem uma função. E cada um tem que desempenhar a sua parte. Isso é uma estratégia que Deus usa. A estratégia que Deus usa para cumprir o seu propósito é botar os santos para trabalhar. Se você está indo para a igreja, ouvindo o culto e voltando para casa, tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Sabe o que você é? Você é, na verdade, aquele sexto dedo. Você já viu alguém que tem uma mão com 6 dedos? O sexto dedo, amado, não tem função nenhuma. Ele fica pendurado lá, ó. E a gente tem que fazer uma cirurgia para arrancar ele fora. Porque ele atrapalha, ele incomoda. Tá bom? Se você está no meio da igreja e você não tem função nenhuma, você é um sexto dedo, ó. Tá lá, perambulando, soltinho. Tá? Não recebe sangue, não tem nada. Tá lá. Tem que ser cortado, porque atrapalha. Então você tem que trabalhar. Todo mundo que está na igreja tem que trabalhar. Tá bom? Isso não é uma função dos pastores, isso é uma função de todos os santos, é um princípio isso. 8º princípio absoluto da obra de Deus. Importantíssimo isso. Todo reconhecimento do ministério, ele deve ser pelo fruto do serviço, e ele deve seguir critérios bíblicos. Todo reconhecimento do ministério, ele deve ser pelo fruto do serviço. E ele tem que seguir critérios bíblicos. Amém? Todo reconhecimento do ministério deve ser pelo fruto do serviço e deve seguir critérios bíblicos. Mateus 7,16. Ele diz que pelos frutos nós conheceremos a árvore. Porque é possível alguém colher uvas de um espinheiro ou colher figos das ervas daninhas? Não pode. Tá? Nós conhecemos as pessoas pelos frutos que elas dão. Então todo reconhecimento do ministério é pelo fruto que a pessoa dá. Pelo fruto. E aí pelo fruto nós reconhecemos. Tito, capítulo 1, dos versos 6 ao 9.
ele diz quais são os critérios para você reconhecer homens ao ministério. Ele diz que o presbítero ou pastor, ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher. Seus filhos têm que ser cristãos, não podem ser acusados de libertinagem ou de insubmissão. E para ele ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que ele não seja arrogante, que ele não seja briguento, ele não pode ser beberrão, não pode ser violento, não pode ser dominado por ganância. Ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tem que ter domínio próprio, tem que ser apegado à palavra, fiel. Ele tem que ter poder de encorajar os crentes e de convencer aqueles que se opõem. Amado, não sou eu que estou dizendo, nem eu inventei esses critérios, tá bom? Deve haver frutos de vidas alcançadas, de vidas transformadas, de vidas edificadas, para que você vá reconhecendo essas pessoas e vá deixando elas crescerem no ministério. Algumas igrejas mais tradicionais reconhecem pessoas através de um curso teológico. A pessoa faz um curso teológico, aí você reconhece ela. Tem outros mais renomados, né? Renovados, que o reconhecimento é pelo carisma, é pela eloquência no ensino. O irmão que tem a voz bonita, que sabe falar, que sabe cantar, aí você reconhece esses. Amados, nos tempos do Novo Testamento, na vida da igreja, os presbíteros, eles surgiam no meio da igreja pela vida deles. E eles eram reconhecidos pelo serviço deles ao Senhor, pela vida deles. Eles eram reconhecidos no meio da igreja. As pessoas olhavam para eles e diziam assim: este homem, ele tem condições de nos pastorear. O reconhecimento, amado, vinha pelos frutos. Pelos frutos. Você vê a história de Barnabé. Fala que Barnabé era um homem justo e piedoso. A Bíblia relata as características dos homens, que era para dizer quem eles eram, porque a igreja reconhecia eles pelo que eles eram. E hoje nós reconhecemos as pessoas pelos títulos que elas têm. Ah, eu sou teólogo. Ah, eu falo bonito. Ah, eu tenho um curso. Olha, eu sei falar francês. Daí. Isso não é critério, amado. Isso não é critério. Tá bom? Princípio absoluto da obra de Deus. O reconhecimento do ministério tem que ser pelo fruto do serviço. E nós temos que seguir os critérios bíblicos. Os filhos estão bem organizados. A casa está ordenada. Como é que ele vai cuidar da igreja se ele não cuida bem da casa dele? Até os critérios das esposas dos pastores diz como elas têm que ser. Um dos critérios das esposas dos pastores diz que elas não podem ser fofoqueiras, faladeiras. Sabe por quê? Porque já pensou? O pastor sabe de uma série de coisas da congregação. Aí a esposa escuta ele orar e vai e conta para as pessoas. Princípio absoluto, amado. Princípio. E os princípios, eles se ligam. Ordenamos pastores assim, porque seguimos a Bíblia, porque esse é um princípio, e a Bíblia, ela é a minha referência, é um outro princípio. Tá bom? Princípios. Nono princípio absoluto da obra de Deus. Diz o seguinte, que os pastores e os demais líderes da igreja devem ser e fazer tudo aquilo que eles querem que os outros discípulos sejam e façam. É o princípio do exemplo. Os pastores e os outros líderes da igreja, eles devem ser e fazer tudo aquilo que eles querem que os outros discípulos sejam e façam. Tem 2 textos aqui, e tem um que para mim, assim, só ele já é o suficiente, que é Atos 1:1. Para mim, só esse texto é suficiente. O segundo é Hebreus 5, de 1 a 3, que fala dos sacerdotes. Depois vocês leem. Mas eu quero me atentar a esse de Atos 1:1. Que ele começa o livro dizendo assim: em meu primeiro livro, caro Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a realizar e a ensinar. Amado, Jesus só ensinava o que ele realizava. Princípio bíblico. Os pastores, os líderes, eles devem ser o exemplo.
Não apenas na santidade pessoal, mas eles devem ser exemplo no serviço. Se eles mandarem os irmãos carregarem cadeira, eles têm que carregar a cadeira. Se eles mandarem os irmãos visitarem os órfãos e viúvas, eles têm que visitar órfãos e viúvas. Se eles mandarem os irmãos se encontrarem, eles têm que se encontrar. Eles têm que ser exemplo, eles têm que ser padrão. Eles têm que pregar o evangelho. Se ele manda pregar, ele tem que pregar. Se ele manda ser santo, ele tem que ser santo. Se ele manda ter uma mulher só, ele tem que ser uma mulher só. Se ele fala para os irmãos não olharem mulher na rua, ele também não pode olhar mulher na rua. Se ele manda os irmãos fazer discípulo, eles têm que fazer discípulo. Se ele manda os irmãos participarem da vida da igreja, eles têm que participar. Eles têm que ser e fazer tudo aquilo que eles mandam e querem que os outros sejam e façam. Amém? 10º princípio absoluto da obra de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O princípio é o seguinte: todo ensino e estrutura deve se manter na simplicidade. Esse é um princípio. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: entretanto eu tenho receio de que assim como a serpente enganou Eva com toda a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma enganada e seduzida e vocês acabem se afastando de uma sinceridade, de uma pureza, de uma simplicidade que vocês devem ter para com Cristo. Amados, eu confesso para vocês, aqui vai uma confissão, isso não é fácil, isso é uma tentação para todos nós. Tentação. Quando a gente vê as coisas dando certo, a gente quer aperfeiçoar elas. Aperfeiçoar. E de repente as coisas vão crescendo e a gente vai tentando acrescentar coisas ali, só que essas coisas que a gente acrescenta tira a pureza e a simplicidade. E você começa reunindo na casa e de repente você está com 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos, e aí vai crescendo, e aí você já aluga um local maior, e aí você já compra um púlpito, e equipamentos de som e mesas poderosas, potentes, e vão aumentando, a mesa já não suporta mais, e você vai colocando outra, e vários microfones, e agora já não serve microfone de mão, já vem microfone de ouvido, depois de lapela, e sabe, e vai virando uma pirotecnia. Quero falar uma coisa para vocês, Jesus nunca precisou disso. Atos 20, 27 diz que Paulo deu aos presbíteros lá de Éfeso todo o conselho de Deus em apenas 3 anos. 3 anos, amado, foi o suficiente para eles ensinarem todo o princípio de Deus. Todo. Sem precisar de nada, de pirotecnia, de coisas muito grandes, muito sofisticadas. Porque se a gente aluga um prédio, daqui a pouco a gente vai precisar de cortinas, daqui a pouco já é ventiladores, aí os ventiladores já não servem, tem que ser ar-condicionados, de repente a conta vai ficando cara, a gente tem que comprar coisas mais potentes, menos barulhentas, e a gente vai perdendo a pureza e a simplicidade devida a Cristo. E aquele irmãozinho que sentava na mesa para comer o pão com você, já nem te encontra mais, porque você já foi consumido por todas essas coisas. Por isso que Paulo associa isso ao engano da serpente. É você querer ter mais do que o que você precisa. Tá bom? É uma tentação isso. 11º princípio absoluto da obra de Deus é que tudo isso que nós conversamos se faz nas casas. Toda a obra de Deus, ela se faz nas casas. Esse é o 11º princípio. E eu tenho aqui vários textos. Nós podemos ler, por exemplo, Atos 2:46, podemos ler Atos 5:42, Romanos 16:10, Romanos 16:14, 15, 1 Coríntios 16:19, Colossenses 4:15,
Todos esses textos eles falam isso. Se você for para Atos 2:46, ele diz assim: diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casas em casas e participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Alguns irmãos usam esse texto para justificar aluguel de prédio, compra de prédio. E aí diz assim: não, nós temos um prédio grande porque aqui, ó, os irmãos se reuniam no templo. Não, não, amados. Eles se reuniam no pátio do templo. Eles não tinham o direito de poder entrar no templo. Não era permitido isso para eles. E por que eles se reuniam no pátio do templo? Porque ali era o local onde estava a aglomeração de pessoas. Era ali onde estavam os cambistas, onde haviam vendas, onde haviam, sabe, mercadorias. As pessoas estavam ali. Então eles estavam onde estava o povo. Eles não estavam dentro do templo. Tá bom? Não estavam. Então eles estavam reunidos no pátio do templo, onde estava o povo. Mas diz que eles partiam o pão de casa em casa. Atos 5:42 diz que eles estavam de casa em casa. Romanos 16:10 diz que Paulo manda uma saudação aos irmãos que se reúnem na casa de Aristóbulo. Romanos 16:14 fala sobre os irmãos que se reúnem na casa de Patrobras. Versículo 15 fala sobre os irmãos que se reúnem na casa de Olimpas. 1 Coríntios 16:19 fala sobre os irmãos que se reuniam na casa de Áquila e de Priscila. Colossenses 4:15 fala sobre os irmãos que se reuniam na casa de Ninfa. Amados, o Espírito Santo levou a igreja para as casas, não para eles fazerem reuniãozinhas, um dia na semana, com oração, cântico, uma mini pregação, mas para eles fazerem ali tudo o que a igreja tem que fazer. Toda a vida de igreja, todo o desenvolvimento dos santos tem que acontecer ali. Partir do pão, oração, confissão de pecados, choro, repreensão, disciplina, recolhimento de ofertas. Tudo tem que acontecer ali na casa. Ali é a vida da igreja. Quando você reúne muita gente, você não consegue ordenar os santos para o ministério. As pessoas não conseguem participar. É lindo quando você faz uma reunião na casa e que você permite a participação de uma criança. E ela não conseguiria participar se fosse no encontro maior. Isso é um princípio, amados. Princípio. Por isso que as pessoas nos perguntam: por que você se reúne na casa? Porque é um princípio. Um princípio. Tá bom? Princípio absoluto. É bíblico. E meu último princípio, o último princípio absoluto, não é o meu último princípio, o último princípio absoluto da lista de hoje é que todos entendam os privilégios da comunhão, os sacramentos, aquilo que é sagrado, aquilo que nós precisamos trazer para a vida da igreja. Todos devem entender os privilégios da comunhão. E os privilégios da comunhão são batismo, ceia, dízimos e ofertas, confissão de pecado, partir do pão e imposição de mãos. São privilégios. Só quem pode participar desses sacramentos são aqueles que estão rendidos a Cristo, que têm Jesus como Senhor de suas vidas. Por isso que é um privilégio. Efésios 4, versículos de 4 a 5, fala sobre o batismo. Diz que há um só corpo. No versículo 5 diz que há um só batismo. Amados, quando nós somos batizados, nós não somos batizados para cairmos no espaço sideral e ficarmos voando como um astronauta. Nós somos batizados para sermos inseridos dentro de um corpo. E quando eu sou inserido dentro de um corpo, esse corpo ele tem autoridades, ele tem pessoas que vão cuidar da minha vida, ele tem pessoas que vão me acompanhar. Se eu errar, essas pessoas vão me disciplinar. Se eu precisar de ajuda, elas vão me apoiar. Tá? O batismo, ele me insere num corpo, ele me traz para uma família. Nessa família eu tenho outros irmãos mais velhos do que eu, que cuidam de mim.
E vou ter outros irmãos mais novos do que eu vou cuidar deles. Amém? É importante a gente entender isso. É importante que todos entendam que isso é um privilégio. É somente para os que estão em Cristo. O batismo é um privilégio. Você está sendo inserido num corpo. É um privilégio. Não é para todo mundo. Segundo desses privilégios, a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versos 20, 21 e 33. O verso 20 diz assim: quando vocês se reúnem com a igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo estava repreendendo eles. A ceia, amados, é só quando a gente se reúne como igreja, é um privilégio. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que a gente só pode fazer no meio de uma família. Eu não posso ser batizado sozinho, eu mesmo entrar na água e me batizar. Eu não posso tomar ceia sozinho, porque senão não é ceia. Eu não posso me dizimar ou me dar oferta. Eu não posso confessar o pecado para mim mesmo, chegar diante do espelho e confessar meu pecado. Eu não posso partir o pão para mim mesmo. Olha, eu como esse pedaço e como esse. Eu não posso impor a mão sobre mim mesmo. Então a ceia diz, quando vocês se reúnem como igreja, não é para comer a ceia do Senhor? A ceia é quando a gente se reúne. Versículo 21 diz assim, Paulo repreende ele e diz assim, vocês estão comendo a ceia sem esperar pelo outro. Ceia a gente tem que esperar pelo outro porque a gente faz junto, amado. A gente faz junto. E no verso 33 ele diz que nós, quando tomamos a ceia, nós temos que aguardar um pelo outro, porque uma coisa que eu faço junto é um privilégio. Privilégio de quem está no corpo. E o princípio é que todo mundo entenda isso, que isso é um privilégio. Entenda que o batismo é um privilégio. Entenda que a ceia é um privilégio, privilégio de quem está no corpo. Terceira coisa que é um privilégio, dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas, amado, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu já disse para vários irmãos que vieram dar oferta, vieram dar dízimo, eu falei assim, não quero receber seu dízimo. Dízimo é um privilégio para quem está no corpo, para quem está ligado, para quem participa, para quem se envolve. Entendeu? Dízimo eu não pego de qualquer um. Não recebo de qualquer um. Porque é um privilégio para quem está no corpo. Mateus capítulo 5, 20. Algumas pessoas podem questionar dizendo assim, não, mas dízimo é coisa do Velho Testamento. Olha, um outro dia a gente pode discutir sobre isso. Mas assim, o dízimo não faz parte do Velho Testamento? Beleza. Mateus 5,20 diz que se a nossa justiça ela não excede em muito a dos escribas e fariseus, eu não posso entrar no reino dos céus. E os irmãos ali daquela igreja primitiva, descrita lá em Atos, eles excederam o dízimo. Porque o dízimo ele era 10%. E a palavra fala em Atos 2, 43 a 45, disse que na alma de cada pessoa tinha tanto temor, que eles vendiam propriedades e bens para ofertar, para dividir com quem não tinha. Isso é exceder justiça dos fariseus. Atos 4, 34 a 35, porque lá no Atos 2, 43 diz que eles dividiam o produto, mas não era eles que dividiam esse dinheiro. O dízimo ele era dado aos presbíteros para que eles fizessem a divisão. Atos 4, 34 e 35 diz isso. Diz que eles vendiam casas, traziam o dinheiro e traziam e entregavam na mão dos apóstolos. E os apóstolos repartiam conforme a necessidade de cada um. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz assim, Paulo fala, diz que nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da doação financeira em favor dos santos. E não fizeram somente o que nós estávamos esperando, mas deram a si mesmo pela vontade de Deus. Amados, dízimos é bíblico, oferta é bíblica. Para que é usado dízimos e ofertas? Para pessoas. Não é para sustentar pastores, para pessoas.
é para sustento daqueles que vivem da obra, inclusive pastores, se eles não trabalharem, porque se eles trabalharem como Paulo, entendeu? Que é o meu caso, não deve receber dinheiro de dízimo porque você já tem o seu sustento. É isso que Paulo diz. Paulo diz, eu trabalhei para me sustentar, para não ser pesado a nenhum de vocês. Então eu trabalho para ter o meu sustento, que é para não ser pesado a nenhum dos irmãos. Mas eu tinha o direito de receber dízimo, mas não recebo, porque trabalho. Mas o dízimo ele não é para comprar casa, ele não é para reformar, não é para pagar aluguel, o dízimo não é para pagar a conta de luz de templo. O objetivo, na verdade, do dízimo é sustentar pessoas. E quais pessoas? Pastores que vivem da obra, viúvas, órfãos e estrangeiros, aqueles que estão fazendo missões. Esse é o objetivo. E não é qualquer pessoa que pode dar. É só os que estão privilegiados pela vida da igreja. Os que estão dentro da igreja, são filhos de Deus, são irmãos de Jesus, e têm o Espírito Santo, estão batizados, participam da ceia, têm os seus pecados confessados. São esses os que devem participar. Tudo isso é privilégio. Quarto privilégio, né? Dízimos e ofertas é o terceiro, confissão de pecados. Está lá em Tiago 5,16. Diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros. Pecado não é para eu confessar sozinho. Ah, eu confessei meu pecado, eu fui diante do espelho e confessei. Não, amados, é um ao outro. E a oração também é de um para o outro. Eu tenho que confessar para alguém que é para essa pessoa orar por mim. Confissão de pecados é um privilégio. Quem trabalha na saúde sabe que ansiedade, depressão, assim, é a doença da moda, amado. E sabe por quê? Muitas dessas pessoas que estão ansiosas e deprimidas é falta de confissão de pecado. Falta da vida da igreja, de você ter alguém que você possa abrir a vida e você possa confessar, pedir ajuda e alguém poder fazer imposição de mão sobre você. Quinto privilégio da vida da igreja que os irmãos têm que entender, partir do pão. Tiago 5,16 partir do pão. Partir do pão, na verdade, ele está relacionado, é algo que eu não posso fazer sozinho, eu tenho que fazer junto com alguém. Porque se eu parto o pão, o objetivo de eu partir é de que metade desse pão, uma parte desse pão, alguém come junto comigo. E amados, o partir do pão, ele não é somente, não está relacionado apenas ao pão, mas esse partir do pão é partir a vida, porque pão representa a vida. Partir a vida, dividir as dificuldades, dividir as tribulações, dividir as angústias, dividir os sonhos, dividir as alegrias, dividir o choro. Quando a palavra fala de partir o pão, não é apenas partir o pão, é você partir a vida, é você dividir com as pessoas a carga, porque senão a vida vai ficando cansativa e a gente não dá conta. E por último, imposição de mãos. É algo que também é um privilégio e que você não pode fazer sozinho, você mesmo não pode impor as mãos sobre você. Tiago, capítulo 5, de 13 a 14, fala que se você está sofrendo ou se você está doente, você tem que chamar irmãos que têm autoridade sobre a igreja, os presbíteros, os pastores, para que eles orem sobre vocês, se imponham as mãos e unjam com óleo. Porque a imposição de mãos é algo que alguém faz por você, não é você que faz por você mesmo. Então tudo isso é privilégio da vida da igreja. A pessoa que chega, ela tem que saber disso. Que é um privilégio dela receber imposição de mãos quando ela estiver doente, quando ela estiver enferma, quando ela estiver sofrendo, quando ela estiver passando por dificuldade. É que é um privilégio ela poder dividir a vida comigo e eu poder dividir a minha vida com ela, abrir, contar, sabe? É um privilégio partir o pão, é um privilégio a confissão de pecados, não é para qualquer um a gente poder abrir e confessar, é um privilégio. É um privilégio os dízimos e ofertas. Não é qualquer um que pode dar, que pode ofertar, mas eu quero participar porque é um privilégio. É um privilégio.
É um privilégio. Entendeu? Eu quero ser contado entre aqueles que ofertaram, entre aqueles que dizimaram, entre aqueles que contribuíram, porque é um privilégio. É um privilégio a ceia. Eu poder sentar com meu irmão, partir o pão com ele, o vinho. É um privilégio. E é um privilégio o batismo, porque eu estou sendo inserido num corpo. Então, amados, chegamos aqui ao fim. Cumprimos aí a nossa missão de hoje. Como eu tinha falado, nós já tínhamos no dia 3 de maio falado sobre os princípios da vida da igreja. E hoje nós estamos falando sobre os princípios absolutos da obra. Tá? Falamos sobre o que é métodos, o que são princípios. E só vou recapitular: o princípio do propósito eterno de Deus, o princípio de que Jesus é o nosso único ponto de referência, o princípio de que a palavra apostólica é a nossa principal fonte de informação, o princípio de que a Bíblia é a nossa única fonte de inspiração, o princípio de que a ordem de Jesus é que façamos discípulos, o princípio de que a única pregação que forma discípulo é a pregação do Evangelho do Reino, o princípio de que a estratégia que Deus usa para cumprir o propósito é botando os santos para trabalhar, é o serviço dos santos, todo mundo colaborando, o princípio de que o reconhecimento do ministério na igreja ela tem que ser pelo fruto do serviço, e tem que seguir critérios bíblicos. 9, os princípios de que os pastores e os outros líderes eles devem ser e fazer tudo aquilo que eles querem que os demais discípulos sejam e façam. 10, o princípio de que todo ensino e estrutura ele tem que se manter na simplicidade. 11, o princípio de que tudo isso se faz nas casas. E por último, 12, o princípio de que todos os que chegam na igreja, eles têm que entender os privilégios da comunhão, os sacramentos, aquilo que somente quem está na igreja pode participar, que é o batismo, a ceia, dízimos e ofertas, confissão de pecados, partir do pão e imposição de mãos. Amados, ficamos por aqui. Que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas vidas. Temos material aí para a gente meditar durante a semana. Que o Senhor nos conduza em todas as coisas. Beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na semana que vem, se Deus permitir, com a palavra que eu ia trazer, que Deus mudou essa noite. Paz, queridos. O Senhor os abençoe.